Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre de conhecer mais uma parte do povo de Deus. Agradeço eu chamo ele de Nino, pela amizade, nosso irmão Jorge, a sua esposa, Vanessa, todos. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de ministrar em um culto da família, um culto ao qual eu, desde pequeno, eu admiro muito, porque eu entendo que família é um projeto do Senhor, e a família é uma base da sociedade. Então imagino eu, se a família está bem, se a família está firmada na rocha, as demais coisas nós conseguimos alcançar. Então, recebi o convite do nosso irmão Jorge e fico logo preocupado com o que hei de falar. E esses dias, orando ao Senhor, orando a Deus, o Senhor me levou um texto que é bastante conhecido, um texto que eu já até ministrei nesse texto já, mas a palavra do Senhor, a cada dia, ela se renova. E hoje, mais ou menos 10 para as 6, já estava pronto, eu, minha esposa e o bebezinho, e caiu um pé d'água. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou levar agora um menino de 5 meses, na chuva? Aí minha esposa fez, ô nego, qualquer coisa tu vai sozinho. Eu falei, ô Deus, o culto da família, eu queria ir com minha família. E graças a Deus, a chuva cessou e nós conseguimos chegar aqui em paz. Então eu creio que o Senhor quer falar conosco. Está ali minha esposa Beatriz, junto com meu bebezinho de 5 meses. Que alegria ser pai. Nunca senti uma alegria tão forte como essa, um amor tão grande como esse. Está ali o nosso pequenininho, fruto do nosso amor. Graças a Deus. Bia, pediram para ficar em pé. Ela e o pequenininho ali, Denis filho. Está ali o negro de pai. Meus irmãos, que a hora avança muito rápido, vamos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 13. É um texto bastante conhecido. Creio que o Senhor irá falar conosco fortemente nesta noite. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Que fala sobre Davi querendo transportar a arca do Senhor. Primeiras Crônicas 13. Primeiras Crônicas 13. Primeiras Crônicas 13. Amém? Tem ainda alguém procurando? Primeiras Crônicas 13. Diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi aos capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles na cidade e nos arredores, para que se reúnam conosco. O 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocada o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. 8.
Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez a levar à casa de Obed-edom, o Gueteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tinha. Senhor Deus e amado Pai, queremos te louvar, ó Deus, te exaltar, engrandecer o teu santo nome. Pai, obrigado por essa rica oportunidade, Pai, de estar ministrando a Tua palavra, Jesus. Prepara, Pai, os nossos corações com uma terra bem preparada, porque sementes irão ser lançadas em nossos corações, na nossa mente, neste lugar. Que venha ser uma terra bem preparada, porque eu creio, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor irá falar conosco, e frutos serão gerados para a glória e louvor do Teu santo nome. Me ajuda, Pai, porque eu preciso do Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o meu guia, meu auxiliador. É assim, Pai, que nós oramos, e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Podeis sentar. Meus irmãos, é um texto bastante conhecido. Família é a unidade básica da sociedade humana e de qualquer nação. Meus irmãos, esse texto, em 1 Crônicas, primeira vez que eu li, eu fui estudar esse texto e querer saber algumas particularidades desse texto. Saber por que deu errado, saber por que Uzá morreu. E eu fui entender que a primeira coisa foi saber o que era a arca do Senhor, a arca da aliança. A arca era o objeto central do tabernáculo, o símbolo da presença de Deus. Então eu entendo que Davi queria transportar a arca, que simboliza a presença de Deus, de um lugar para o outro. Então Davi queria transportar a presença de Deus para Jerusalém. E eu pensando comigo, eu falei: Deus, mas por que, meu pai? Eu comecei a questionar e queria entender o contexto da história. Mas por quê? Davi queria fazer uma coisa boa e não conseguiu fazer. A gente imagina sempre assim: eu vou fazer uma coisa boa e eu vou conseguir. Vou fazer uma coisa boa e vou chegar ao objetivo. E eu fui entender por que os bois tropeçaram. Entendi por que Uzá morreu. Entendi por que a arca não chegou a Jerusalém neste momento. E a casa foi parar na casa de uma pessoa a qual abençoou a sua família. Meus irmãos, existiam regras para transportar a arca de Deus. E Davi, eu fui estudar o contexto todo. Davi, em nenhum momento, no início do texto, Davi consultou a Deus como levaria a arca de Deus, como levaria a presença de Deus a Jerusalém. Davi consultou a homens, a 1000 homens, consultou a sacerdotes, todo mundo. Mas em nenhum momento eu entendi e ouvi e consegui ler Davi pedindo a Deus orientação para transportar a arca de Deus. Meus irmãos, uma coisa que aprendemos logo no início, uma coisa que aprendemos logo nesse contexto: tudo que você for fazer, tudo que você imaginar em fazer em prol da sua família, em prol da sua vida, da vida da sua esposa, dos seus filhos, consulte a Deus. Deus, Ele fala aos nossos corações, nos instrui a percorrer caminhos, a andar caminhos que Ele quer que nós venhamos andar. E é muito bom quando você consulta a Deus, Deus fala com você, você sente paz e você continua a fazer aquilo que Deus pediu, que Deus ordenou para que você fizesse. Esses dias, eu recebi um convite para trabalhar em outro estado, e era um sonho que eu tinha, uma vontade que eu tinha de ir para essa área, e conversei com a esposa e falei: Bia, é uma vontade que eu tenho, a vontade dela também, só que eu me ajoelhei e pedi a Deus, falei: Pai, é o meu sonho, é o meu sonho, é a minha vontade, mas se a minha vontade for de encontro à tua vontade, que a minha vontade caia por terra e que a tua prevaleça.
E eu fiquei com uma paz no coração tão grande e não aceitei o convite. Fiquei aqui, o meu filho pesou muito, de ficar 15 dias longe do meu filho. Então, uma coisa que eu aprendo com o Senhor, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, assim que me converti: meu filho, consulte a Deus, pergunte para Deus como você vai fazer, como você deve agir, e Deus, Ele vai te ensinar da forma que você deve agir nessa situação. Davi não consultou a Deus como transportar a arca de Deus, e os bois tropeçaram. Meu irmão, existiam algumas regras que era para transportar a arca. A arca era mais ou menos na forma retangular, e em cada extremidade das arcas existiam argolas, que eram banhadas a ouros, e também foi construída 2 varais, ao qual transpassavam pelas argolas, colocava sobre o ombro do levita, que só o levita poderia levar a arca do Senhor. Então colocaria sobre os ombros e sim, transportavam a arca de Deus. Se você pegar o contexto, Davi coloca a arca num carro novo, e os bois que levavam a arca, e Uzá e Aiô não eram levita. Então o que nós entendemos, meus irmãos, quando nós fugimos das regras, dos princípios que Deus coloca para nossas vidas, para a nossa família, as coisas não irão dar bem. Aparentemente as coisas estavam correndo tudo bem, e é isso que o inimigo, e é isso que Satanás ele coloca na mente das pessoas: não, está tudo bem, continua assim. E às vezes nós não consultamos a Deus. Às vezes nós não perguntamos para Deus: Pai, é isso que o Senhor Deus quer? É desta forma que o Senhor quer que eu percorra, que eu siga este caminho? E aconteceu que Uzá Aiô morreu, porque tocaram na arca e não poderia tocar na arca. E o que eu quero trazer para nossas vidas com relação à família, meus irmãos, meus queridos irmãos, traga a presença de Deus para sua casa. Traga a presença de Deus para a sua família, porque quando há a presença de Deus, ela há salvação, há libertação, há amor, há harmonia, há comunhão, há perdão de pecados. Porque quantas vezes a nossa irmã veio aqui dar o testemunho, e isso eu passo com a minha família também. É difícil você ser cristão e uma parte da sua família não ser cristã. É muito difícil. Mas uma coisa que eu aprendi: eu tenho que trazer a presença de Deus cada vez mais para a minha família, para o meu lar, para a minha casa, para os meus parentes, porque eles vão ver a diferença em mim. Porque você consegue entender, quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e toda a sua família. Então, meus irmãos, não sei o que você está passando na sua família e na sua casa, mas o Senhor, a qual sonda o meu e o teu coração, Ele sabe o que se passa na sua família e na sua casa. Uma coisa que Deus vai falar para nós fortemente: meus filhos, filhinhos, tragam a minha presença para o teu lar, porque assim eu vou reinar no teu lar e eu vou trabalhar em teu favor. Porque muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, do jeito que nós achamos que é certo, e às vezes não é a forma correta de nós agirmos. Porque, meus irmãos, quando a presença de Deus ela está em nossas vidas, nós conseguimos perdoar um ao outro. Quando a presença de Deus ela está em nosso lar, nós conseguimos ter comunhão com a nossa família. Quando a presença de Deus está em nosso lar, um parente, uma sobrinha, um tio é liberto, porque eu estou passando por isso também. Da mesma forma que tem uma parte que não serve, tem uma parte que está servindo, porque vê a diferença em mim, vê Deus em minha vida, vê a presença de Deus na minha vida, e eles estão aceitando para ser parecido comigo. Não porque eu sou o melhor, não porque eu sou o deles, não. É porque eu procuro, eu quero cada vez mais ser parecido com o Senhor Jesus. Porque cada vez mais pessoas vão enxergar Cristo em mim, e vão querer Cristo também, da forma que eu encontrei e tenho hoje na minha vida. Meus irmãos, quando a presença de Deus não é na sua vida, as coisas acontecem que você nem imagina. Eu tenho um testemunho no primeiro dia, qual voltamos da lua de mel, eu e minha esposa. E eu consigo entender hoje isso, e consigo enxergar claramente que foi por causa da presença de Deus. Foi porque eu ouvi a voz do Senhor, foi porque eu entendi aquela situação. E eu sempre dou esse testemunho. Chegamos de viagem da lua de mel, pegamos o carro, fomos fazer a primeira compra. Saímos alegres, pegamos o carrinho, começamos a percorrer para esse mercado. Chegou uma hora que fomos comprar a manteiga.
Aí eu fui, peguei a camponesa. Não, peguei a delícia. Minha esposa foi e pegou a camponesa. Eu falei, epa, não. A minha mãe usava a delícia. Ela, não, mas a minha mãe usava a camponesa. E naquele momento ali, foi subindo, eu falei, meu Deus. No momento que eu pensei, caramba, já? Deus falou comigo e fez, meus filhos, leve as duas. Leve as duas. E ali reinou uma paz, uma brincadeira entre eu e ela, e hoje a gente come camponesa, come delícia. E é isso que eu digo a você, meus irmãos, se você não tem a presença de Deus em sua vida, e Deus consegue falar com você, e o seu ouvido espiritual consegue ouvir a Deus, ali já seria a primeira briga, a primeira discussão, já chegava em casa um birrado com o outro, e às vezes não hoje estaríamos juntos ainda, porque pequenas coisas te levam ao abismo, pequenos pecados, pequenas brigas te levam ao abismo. Nunca, eu digo a você, tente, evite o máximo brigar com sua esposa, porque uma briga desse tamanho hoje, amanhã já é maior, amanhã já é maior, amanhã já é maior, e chega um ponto que você vai dizer assim, vá para a casa da sua mãe, ou eu vou para a minha casa da minha mãe, porque falta a presença de Deus no lar. Então eu falei de uma coisa de trazer a presença de Deus para o seu lar, e quando a presença de Deus chegar no seu lar, você também deve fazer uma coisa muito importante, que é levar essa presença à casa de alguém, a conquistar alguma família, a conquistar algum casal que está passando por dificuldades. Então, eu entendo que, assim como Davi, ele tentou levar a presença de Deus para Jerusalém e não conseguiu. Depois, se você for ler os contextos de 1 Crônicas, você vai ver Davi perguntando e consultando a Deus e conseguindo levar a arca até Jerusalém. Então, o que nós aprendemos com isso? Que princípios e regras que o Senhor deixou, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor deixou aqui no manual, que é a Bíblia, para nós seguirmos, devemos seguir. E sim, meus irmãos, teremos uma família abençoada. Satanás, o mundo aí fora, fala que família já era, família é um processo falido. Mas nós nessa noite iremos dizer que isso é mentira de Satanás e está repreendido em nome de Jesus, porque famílias que estão aí fora serão restauradas, assim como Deus restaurou algumas famílias que estão aqui. Famílias que estão aí fora devem e vão ser em nome de Jesus restauradas, mas para que isso aconteça, devemos levar a presença de Deus a essas famílias. Porque não é às vezes um conselho nosso, às vezes não é um programa de televisão. O que muda, o que transforma, o que liberta é o Evangelho, é a presença de Deus, porque o Evangelho é poder para transformar vidas. Aquele casamento, aquele casal, aquele filho que você imagina, rapaz, aquele não tem jeito. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, tem jeito para aquela família sim, tem jeito para aquele casal sim, tem jeito para aquele filho sim, porque eu transformo, eu renovo, eu pego o mais vil pecador e trago para viver em paz, em santidade diante dos meus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, aleluia. Mas hoje infelizmente nós tratamos as famílias, às vezes que estão em pecado, como muito naquele tempo tratava os leprosos, afastavam, afasta. Porque o leproso, quando começava a ter a doença, ele era afastado das pessoas. E um certo dia, o Senhor traz memória, não está aqui no contexto. Um certo dia chega um leproso diante de Jesus. E Jesus toca aquele leproso, quebrando o protocolo daquela época, tocando no leproso Jesus. E aquele leproso, ele é curado. Basta apenas um toque, basta apenas uma palavra do Senhor. Nós estamos aqui orando, buscando, estudando a palavra. Basta só uma palavra do Senhor e aquela família, aquele seu parente, ele é transformado. Basta só uma palavra, meus irmãos. Basta só a presença de Deus e as famílias serão restauradas. Imagina, eu fico pensando em casa, às vezes converso com a minha esposa, vamos visitar alguns casais que estão passando por dificuldades. Se cada casal adotasse um casal que está em dificuldade,
vamos falar que tem 30 casais, adotasse cada um casal, e conseguisse alcançar aquele casal para Cristo, levando a presença de Deus àquele casal, seriam 60 casais com a presença de Cristo. Se mais 60 adotassem mais 60, seriam 120. Então depende de nós para que os casais que estão aí fora sejam restaurados. Às vezes nós somos egoístas de querer só para nós, que nós estamos bem. E às vezes pessoas aí fora, às vezes vizinhos nossos, estão precisando de uma palavra dizer: Jesus, restaura o teu casamento. Jesus, traz teu filho de volta das drogas, do alcoolismo para casa. Teu filho, Jesus, restaura o teu marido. Jesus, restaura a tua esposa. Jesus restaura. Jesus transforma. Meus irmãos, em Marcos, a hora avança muito rápido. Em Marcos 2, do 1 ao 12, 4 homens souberam que Jesus estava em uma casa, a cura do paralítico de Cafarnaum. 4 homens souberam que Jesus estava em uma casa. O paralítico não podia andar. Vamos trazer esse paralítico representando uma família que não consegue chegar até a casa do Senhor. Uma família que não consegue receber alguém na sua casa. Mas nós sabemos que Jesus está aqui. Então devemos trazer os casais para a presença de Jesus. Já conseguimos trazer Jesus, a presença, para o nosso lar. Agora vamos ter que levar a presença para os lares aonde não tem. Então esses 4 amigos começam e escutam que Jesus está em uma casa. Ele fala: opa, Jesus está ali. E aonde Jesus está, há milagres. Aonde Jesus está, há prodígios e maravilhas. Aonde Jesus está, há cura, libertação. Ele fala: então vamos pegar o paralítico, vamos levar até Jesus, porque ele pode ser curado. E começaram a pegar, imagino eu, pegaram cada um no lado e foram levando. Mas quando chegou em frente à casa onde Jesus estava, fala a Bíblia que tinha uma multidão ao redor de casa que nem conseguia chegar até a porta. Então o que eu aprendo com isso é quando você adotar um casal, quando você adotar uma família para trazer Jesus e levar para Ele, empecilhos, barreiras serão levantadas. Decepções acontecerão. Então imagine eu, aqueles 4 amigos levando aquele paralítico, chegando na casa, meio mundo de gente. Imagine para passar com aquele paralítico. Mas os paralíticos tinham fé. A fé ali, eu entendo, era dos amigos dele. Porque foram eles que pegou aquele paralítico e levou até onde Jesus estava. Então, às vezes, meus irmãos, para alcançar alguma família, para restaurar algumas famílias, a fé estará em nós e não naquela família. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Porque nós conhecemos o Deus a qual opera milagre em nossas vidas. Então a fé de levar alguma família até Jesus, a fé é nossa. E chegando lá, um certo momento, eles ficam com dificuldade para levar o paralítico próximo a Jesus. E diz a Bíblia que eles começam, antigamente nessas casas tinha uma escada lateral. E ele pega os paralíticos e consegue subir, e diz que afasta e desce com ele por cima da casa. E Jesus para. Diz a Bíblia que Jesus parou. Por que Jesus parou? Um ato de fé daquele. Descendo o paralítico por cima da casa. Jesus para. E quando Jesus para, que ele observa, que ele olha, há uma mudança. Algo tem que acontecer quando Jesus, ele para e observa as nossas vidas. E aquele paralítico, vocês conhecem a história, ele é curado, seus pecados são perdoados, porque alguém levou o paralítico até Jesus. Isso é compaixão. Compaixão. E eu sempre digo, e eu fui estudar a palavra compaixão, e Jesus teve uma íntima compaixão. E eu estudando, entendi que toda compaixão, ela tem uma reação da nossa parte. Quando você olha para um casal, porque hoje é o ponto da família, você olha para um casal, rapaz, esse casal está passando dificuldade, que situação difícil, mas tá bom, vou para casa. Você não sentiu compaixão, você sentiu pena daquele casal.
Porque quando nós olhamos para um casal e vemos a situação que ele está passando e tem uma reação da nossa parte, aí sim, nós tivemos compaixão por aquele casal. Então entendemos que existe pena e compaixão, que nesta noite o Senhor venha derramar sobre nossas vidas essa compaixão de querer ajudar, de querer trazer, de querer resgatar as famílias que estão no lamaçal do pecado, que estão vivendo de forma errada, a chegar, a aproximar-se de Jesus. Então, meus irmãos, aqueles 4 amigos tiveram compaixão, tiveram a vontade de querer ajudar, e ajudaram, e o milagre chegou àquele homem. Da mesma forma também, o milagre chegará às famílias aqui representadas. Porque às vezes eu sempre digo isso, que nós não conseguimos ver Jesus construindo o milagre, nós só conseguimos enxergar o milagre pronto. Então, meus irmãos, no seu lar, na sua casa, o Senhor me trouxe aqui para dar um conselho nesta noite. Não porque eu tenho muita experiência, não que eu sou novo, mas um conselho do qual o Senhor falou ao meu coração. Peça a Deus uma coisa. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Salomão diante de Deus, e Deus pergunta: pede o que queres. Salomão poderia pedir várias coisas, que ele ia defender o seu povo, ia para várias guerras, podia pedir carros, podia pedir sabedoria, podia pedir qualquer outra coisa, mas Salomão pediu ao Senhor sabedoria, porque com a sabedoria nós conseguimos desfrutar, com a sabedoria nós conseguimos governar a nossa casa, a nossa família de uma forma tão especial. Peça a Deus sabedoria, e Deus vos concederá, e no seu lar haverá a paz. Quantos lares, infelizmente, durante esses dias, não tem paz? E meus irmãos, eu digo porque amigos conversam comigo, e eu, na igreja também, vem pessoas falarem comigo, que falam: Denis, não tem paz na minha casa. Eu só estou ali por causa da minha filha. E eu converso com minha esposa e nós oramos por essas famílias. Vamos visitar, vamos conversar, levar a presença. Alguns estão restaurando, mas um lar sem paz é muito difícil. Eu digo a você porque eu tenho amigos que preferem às vezes estar no trabalho do que ir para casa, porque naquela casa ele não tem paz. Quando eu largo, eu ver minha esposa e meu filho, porque no meu lar eu sinto uma paz. Mas isso são frutos colhidos lá do início, porque aquilo que você planta, aquilo que você vai colher. Por isso que eu digo que a igreja tem um papel fundamental quando os jovens começarem a namorar, para instruí-los o caminho correto que eles devem seguir. Graças a Deus eu fui instruído. E eu lembro que assim, quando começamos a namorar, oramos juntos, noivados, não estava noivos, oramos juntos. Na construção da casa, eu e ela ia lá e começava a orar dentro da casa em construção, abençoando o quarto, abençoando outro quarto, abençoando a cozinha, abençoando lá. E hoje, para a glória de Deus, a minha casa, eu tenho paz. E era o que eu pedia a Deus, falava: Pai, que alguém quando chegar no meu lar, eu não quero que venha observar a televisão que tem, o sofá que tem, não. Eu quero que observar a tua presença, a tua paz neste lugar. E para a glória de Deus, isso está acontecendo. As pessoas vão visitar e ficam dizendo: que paz é essa? Que presença é essa? Eu digo, é Deus nas nossas vidas. Não é porque nós, o meu casamento, o meu filho é especial, não. É porque eu decidi a viver com a presença de Deus no meu lar. Porque se não fosse a presença de Deus, eu tenho certeza que não seria desta forma.
E hoje, graças a Deus, estamos vivendo os planos do Senhor, os projetos de Deus. O que Deus falou, Deus está cumprindo. Minha esposa hoje saiu mais cedo para comprar umas coisas, passou até no nosso sabor lá. Ela chegou em casa chorando. Aí eu, o que foi, né? Que eu fiquei em casa com o neninho, e eu cheguei em casa chorando. Eu falei, que é isso? Ela, não, deixa eu subir. Eu falei, o que aconteceu? Ela cheia de sacola na mão, e olho cheio de lágrimas. Eu falei, que aconteceu alguma coisa? Ela, não, deixa eu subir. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela não gosta, mas fiquei no pé dela, o que foi? Ela, não, Deus usou uma irmã na rua ali, e falou isso, confirmando aquilo que Deus tinha falado que ia fazer em nossas vidas. Mas é porque Denis, não, irmãos, existe a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você irá colher. Se você planta paz, você vai colher paz. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta perdão na sua família, você vai colher perdão. Se você planta oração com a sua esposa, o seu filhinho vai ver você orando e vai querer orar também. Quantas famílias não fazem ou não têm um culto no lar? Aí às vezes quer culpar a igreja porque o filho está dessa forma ou a filha está dessa forma. E às vezes em casa nós não conseguimos parar e fazer um culto no lar. Estou falando de você botar um terno, botar uma calça, não, falando de reunir você e seu filho ali e dizer, ó filho, hoje você vai ler. A esposa, hoje você vai orar, e hoje eu vou cantar. Amanhã a gente inverte as coisas. Meus irmãos, isso você está trazendo a presença de Deus para a sua vida. Você está enchendo a sua presença de Deus na sua vida. Você está enchendo a sua casa da presença de Deus. Meus irmãos, se nós entendermos, quando a presença de Deus chega na vida de alguém, há mudanças. Então peça, Pai, eu necessito da Tua presença em minha casa, em meu lar, porque aí vai haver perdão, vai haver harmonia, vai haver comunhão, vai haver testemunho bons para a glória de Deus, vai haver uma coisa muito importante, que é a salvação, que é o maior milagre de todos que nós já conseguimos, porque Jesus, Ele vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva, vem buscar a família. E tem uma hora que fala que 2 estarão dormindo, e um só subirá e o outro ficará. Por que isso? Porque às vezes a família a qual não busca a presença de Deus, quer de todo jeito, mas nós entendemos hoje que para trazer a presença de Deus para a sua casa, existem regras e princípios que devem ser seguidos. E o Senhor irá falar ao teu coração nesta noite. Eu creio em Deus. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, o Senhor irá falar, dizer, meu filho, faz assim, que a minha presença irá invadir o teu lar, e eu operarei milagre ali, assim diz o Senhor dos Exércitos. Graças a Deus, meus irmãos. E para finalizar, meus irmãos, não lembro o nome da irmã que testemunhou aqui na frente. Natácia. Meus irmãos, sempre quando eu vou ministrar, eu peço que Deus, Ele confirme aquilo que Ele quer falar para a sua igreja. E assim que a irmã falou aqui, o Senhor confirmou que era isso mesmo que eu deveria falar para a igreja nesta noite. E ela falou uma coisa que é muito difícil: servir a Deus, às vezes no lar, na família, que alguns não são cristãos. Gênesis 39:5 diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Um certo dia, meus irmãos, vocês foram um ciclo de oração na nossa igreja. Eu triste porque, por enquanto, eu digo assim, os meus pais ainda não servem a Deus, minha irmã também não, mas Deus está trabalhando. Minha irmã esses dias foi morar em outro estado e foi para a igreja, postou uma foto lá, e eu já falei com minha esposa, graças a Deus já é um bom passo, está indo para a igreja. E eu triste, porque os meus pais ainda não são cristãos. E o Senhor me levou esse texto de José e falou comigo: meu filho, eu irei abençoar a casa de vocês, sua família, por amor à tua
vida. Assim como o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, assim diz a palavra do Senhor, o Senhor irá abençoar a tua família, o teu lar, por amor da sua vida. O Senhor irá salvar, irá libertar por amor à sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai fazer, meus irmãos, porque Ele é fiel para fazer aquilo, além daquilo que pedimos e que pensamos. Graças a Deus, são 8 horas, a hora de finalizar. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Às vezes você esperou uma palavra ao qual a chave da casa, feito muitas pessoas estão ministrando por aí. Não, porque sua família vai ser abençoada agora com a casa, vai ganhar um carro novo, vai ganhar isso, vai ganhar isso. Mas, meus irmãos, eu tenho um compromisso com Deus, de falar aquilo que Deus coloca em meu coração. Aquilo que eu oro, que eu busco a Deus para ministrar quando eu vou às igrejas. E o Senhor me trouxe aqui para falar isso, porque eu vou agora para casa em paz. Eu vou para casa agora em paz, porque o que eu falei é aquilo que Deus queria que eu falasse. Porque se chegasse aqui e falasse algumas coisas que não era aquilo que Deus, eu iria apenas massagear o ego de vocês. Mas se eu vim aqui e Deus me trouxe a dizer que alguém precisa trazer a presença de Deus para o seu lar, é porque alguém aqui precisa. Alguém precisa disso. E Deus, Ele é maravilhoso e fiel, que Ele trouxe você aqui nesta noite para falar essas palavras ao seu e ao meu coração. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Espero, até Jorge falou comigo, precisar mais vezes, eu virei com o maior prazer do mundo, porque o Senhor me chamou, graças a Deus, para trazer a palavra dEle, para dizer o que está aqui na Bíblia, para trazer aquilo que o Senhor quer falar para conosco. Porque se eu viesse aqui e falasse outra coisa, era para massagear o ego de vocês e para querer voltar novamente, vou alegrar aquela igreja. Mas eu vim aqui para trazer o que Deus quer falar e falou conosco nesta noite. Meus irmãos, continue orando por mim, por minha esposa, por meu filho. Daqui a pouco irei trabalhar e amanhã estarei viajando para visitar um tio meu que está bastante enfermo, é o pastor. E eu peço já oração para que Deus opere um milagre na vida do meu tio e que ele venha sair daquela situação em nome de Jesus. Grande oportunidade.